Olá, aqui é o Wellington Vasque e esse é um vídeo onde eu vou te ensinar como configurar os eventos de pensão alimentícia no RM Labore. O RM Labore ele tem alguns códigos de cálculos específicos para o cálculo da pensão alimentícia. São eles o código de cálculo 120, que é para o caso de pensão alimentícia sobre o 13º, tem o 319, que é a pensão alimentícia nas férias, na rescisão. O código de cálculo 13, que é a pensão alimentícia sobre a folha normal. O 113, que vai ser sobre as férias. E tem mais alguns outros aqui sobre a participação dos lucros e férias, participação dos lucros de forma informada, manualmente, e férias aqui também de forma informada. Além desses códigos de cálculo, existem também alguns outros eventos no caso de pagamento de diferença, e o sistema conseguir calcular automaticamente também a diferença sobre a pensão. Então existem esses outros códigos de cálculos aqui, para a diferença, o 196, 197, 326 e 195, Da mesma forma, também tem aqui os eventos de reembolso, Eu estou devolvendo algum valor de pensão. Então, 200, 201, 199 podem ser cadastrados aqui. Esses eventos de pensão, a configuração deles é simples. É um evento de desconto, O código de cálculo dele você vai colocar aqui, o valor. Na incidência, ele é dedutível de imposto de renda. Quando se tratar de evento de pensão sobre a folha, dedutível de imposto de renda. Quando se tratar de férias, dedutível de imposto de renda de férias. E quando se tratar de 13º, ele vai ser dedutível aqui do 13º. Então é isso que deve ser configurado, E da participação do lucro também, quando for, ele não tem dedução porque ele não vai entrar aqui para imposto de renda. Então essa é a primeira configuração, cadastrar os eventos. Depois, em todos os demais eventos, você vai fazer o seguinte: você vai entrar evento por evento, e vai fazer o seguinte. Você vai entrar, por exemplo, no evento de salário, e aqui incidência de proventos, você vai marcar aqui que ele incide para pensão na folha. E vai fazer isso em todos os eventos que tiver que incidir, tá bom? Esses eventos de encargo, não há necessidade. O INSS, por exemplo, ele já vai ser deduzido automaticamente. Imposto de renda também. Mas você vai entrar em todos os eventos, tanto os que tem que entrar somando, como os que tem que entrar deduzindo, e vai marcar. Então, para a folha, os eventos de folha. Quando se tratar de um evento de 13º, você vai marcar aqui a opção pensão sobre 13º, tá bom? E quando se tratar de um evento de férias, você vai marcar aqui incidência, pensão sobre férias. Você não vai marcar todos eles, tá? Você vai marcar um deles, porque um evento de férias, por exemplo, não vai entrar no cálculo da folha. E, da mesma forma, um evento de folha não vai entrar no cálculo das férias. Feito essa configuração nos eventos, o próximo passo é eu configurar a pensão alimentícia no funcionário. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar no funcionário e vou então lá no dependente dele. Então, anexos, folha de pagamento, dependentes. Vou pegar um funcionário que tem filho. Então, aqui tem filho. E aí eu vou entrar no filho e vou vir em incidências e vou marcar a opção pensão. Quando eu marco essa opção, ele vai habilitar para mim a aba de dados da pensão. E aqui eu tenho alguns campos, Eu esqueci de falar aqui, eu tenho um cadastro antes que eu preciso fazer, que é o tipo da pensão que eu faço lá dentro de cadastros globais, tabelas dinâmicas.
E aí aqui eu vou selecionar a opção folha de pagamento e vou escolher aqui a tabela dinâmica. Tipo de pensão. E aqui eu cadastro os tipos de pensão que eu vou ter, tá? Então eu posso ter aqui pensão alimentícia sobre o salário mínimo, pensão alimentícia sobre o salário base, enfim, eu posso criar os tipos aqui. Isso aqui não tem influência nenhuma a não ser para relatórios, tá? Eu posso usar isso aqui para relatórios depois. Então, voltando no funcionário, eu vou entrar então em anexos, dependentes, né? E aqui no dependente, incidências, eu vou marcar pensão. E nos dados da pensão eu vou informar então qual vai ser o tipo, o percentual, os dados da conta bancária, né, do responsável, né, do pensionista que vai receber o dinheiro. Eu posso cadastrar esses dados aqui. E como é que funciona isso aqui? Toda vez que eu tenho um mandato, né, do juiz para pagar a pensão, descontar a pensão na folha de pagamento de algum funcionário, lá nesse ofício vem informando, né, qual que é o valor, sobre o que esse valor e qual que é o percentual. Geralmente você vai ver que a pensão é sobre o bruto, né, um percentual sobre o salário bruto, ou um percentual sobre o salário mínimo, ou um percentual sobre o salário líquido. Quando a pensão é sobre o ordenado bruto dele, né, basta você informar aqui. Então, se fosse 30%, você vai simplesmente digitar aqui 30% e aqui você vai marcar a opção ordenado bruto. Pronto, só isso. Vai informar os dados, né, o banco que vai realizar o pagamento, a agência, enfim, fórmulas você não vai usar nesse momento quando se trata de ordenado bruto, tá? Nem forma de cálculo, nem forma adicional. Aqui você pode colocar o nome da pessoa responsável por receber, ou se você quiser uma integração com o financeiro, cadastrar então o fornecedor e relacionar aqui a pessoa para receber esse valor lá no sistema financeiro. Então isso aqui é para integração com o financeiro. A data de início você vai colocar o primeiro dia do mês que vai iniciar o desconto. Entendeu? Então, o primeiro dia do mês que vai iniciar o desconto, aqui o número da conta, a operação bancária. Então, para o cálculo de pensão alimentícia sobre o valor bruto, né, ou seja, todos os proventos dele que estiver marcado em si de pensão, né, é importante saber disso. O ordenado bruto é todos aqueles eventos que eu marquei, aquela opção lá de incidência de pensão. Feito isso, eu salvo, então aqui eu já tenho configurado para que o sistema entenda o cálculo sobre o ordenado bruto. Se for sobre o ordenado líquido, basta deixar desmarcado. O que é o líquido para o sistema? É todos os proventos que incidem em pensão, menos os descontos que incidem em pensão e menos o INSS e o imposto de renda. Então isso é o ordenado líquido dele, tá bom? Além disso, eu tenho aqui em anexos a opção de cadastrar eventos não considerados para pensão. Então, se tiver algum evento específico que para todos os funcionários ele deve ser considerado para o cálculo da pensão, mas especificamente para esse dependente ele não deve ser considerado, eu vou entrar aqui e vou escolher o evento que eu não quero que seja considerado e vou marcar em que ele não deve ser considerado, sendo a pensão de folha, de férias, de 13º ou de participação nos lucros. Então, essa é a configuração que eu tenho que fazer. Então, tá aí. Duas formas de configurar. Uma sobre o ordenado bruto, marcando aqui, e uma sobre o ordenado líquido, marcando aqui. Então, veja que você não precisa criar fórmula nenhuma para fazer o cálculo da pensão alimentícia sobre essas duas bases, né? Então, informa aqui o ordenado bruto ou desmarca para que ele pegue o ordenado líquido e informa aqui qual que é o percentual que você quer que considere sobre o bruto ou sobre o líquido, tá? Então, não precisa de fórmula para isso. Tem muita gente que sai criando fórmula porque não entende esse cálculo aqui,
Tá? Então é importante você entender isso. Quando você marca o ordenado bruto, ele vai pegar todos os eventos que estão com aquela opção lá de incidência de pensão marcada, tá bom? Da mesma forma, quando você marca o ordenado líquido, ele vai pegar todos os proventos, menos os descontos que tem a incidência de pensão marcada, menos o INSS e menos o imposto de renda também, tá bom? E quando se trata de pensão alimentícia sobre o salário mínimo, você vai fazer o seguinte, vai formar o percentual e aqui ó, em fórmula de cálculo, você vai criar uma fórmula de cálculo que retorne o valor do salário mínimo. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Então, eu tenho uma aqui já criada. Então, eu vou criar uma forma de que jeito? Eu tenho uma função que me retorna o salário mínimo cadastrado lá nos valores fixos. Então, essa função eu digito aqui simplesmente SM, né, de salário mínimo. Dou um código para ela, um título. Então, pronto, eu já tenho uma fórmula que me retorna o valor do salário mínimo. Se o juiz determina que é 30% do salário mínimo, eu coloco aqui 30 e aqui eu informo essa fórmula. Tá? Se o juiz disser assim que é um salário mínimo, basta eu colocar aqui 100%. Tá bom? Se o juiz disser que é 2 salários mínimos, eu vou colocar aqui 200%. Tá bom? Então, feito isso, eu tenho aqui configurado os 3 tipos de pensão. Sobre o salário mínimo, sobre o salário líquido e sobre o salário bruto. Se fugir de um desses 3, né, que eu acho muito difícil de acontecer, você pode então configurar uma fórmula para tratar o cálculo da forma que você precisa. Tá? Mas eu já afirmo, dificilmente você vai precisar de criar fórmula fora esses 3 tipos que eu te informei aqui. Né? A única fórmula que nós precisamos criar foi para o salário mínimo. As outras 2 formas, né, basta deixar aqui em branco e aí determinar se é sobre o bruto ou sobre o mínimo. Feito essa configuração no dependente, agora eu preciso dizer o seguinte, ó, às vezes lá no ofício vem determinando que a pensão alimentícia vai ser paga sobre a folha, mas não fala que vai ser pago sobre as férias. Fala que vai ser pago sobre folha e férias, mas não fala que vai ser pago sobre o 13º. Né? Ou às vezes ele já cita lá que vai ser pago para todos os cálculos, né? Na folha, na férias e no 13º. Então eu tenho locais diferentes para configurar quando eu quero que pague, né? Para todas as 3 formas ou somente na folha. Na folha eu posso configurar aqui ó, em folha de pagamento dentro de códigos fixos ou de eventos programados. Né? Eu prefiro trabalhar com evento programado. Então eu venho aqui, cadastro um evento programado. E qual que é o evento programado? É o de código de cálculo 13, que é o da folha, tá bom? Então eu informo aqui o evento, né, se ele vai ser sempre válido, e aí eu crio meus tipos, né, de lançamento e coloco aqui, pronto. Como quem determina o valor do cálculo da pensão é aquela configuração que nós acabamos de fazer no dependente, eu não preciso informar valor nenhum aqui. Então eu já tenho aqui informado que vai ser lançado a pensão alimentícia na folha mensal desse funcionário através dos eventos programados. E aí, quando eu for lá no grupo de eventos e realizar o lançamento da folha, eu vou ter então aqui a opção marcada, né, para lançar eventos programados, e dentro do evento programado lança a folha mensal rescisão, ele já vai pegar aquele evento programado e lançar aqui também. Se eu estivesse falando com códigos fixos, eu ia estar marcado aqui código fixo e lançar o código fixo também. E quando eu quero que a pensão alimentícia seja descontada nas férias? No caso das férias, eu tenho que entrar então aqui, ó, no momento de calcular férias, eu vou vir em anexos, adicionais de férias, e aqui eu vou incluir então o evento de pensão. Né? Então, a pensão nas férias, pensão alimentícia nas férias, eu vou cadastrá-la aqui.
Vou repetir o código. Da mesma forma, aqui vai ficar 999, porque eu quero que ela sempre desconte, provisionar. Não vou deixar desmarcado, porque eu não vou fazer provisão, não vai entrar no cálculo do histórico de provisão, né? De férias lá. Salvei, pronto. O que vai acontecer? Quando eu calcular as férias, ele vai pegar esse evento e vai lançar. Da mesma forma, eu não preciso informar valor nenhum aqui, porque o sistema já vai entender que o valor a ser calculado é aquele que nós configuramos lá no dependente. Então, veja só, eu já tenho duas formas de configurar a pensão alimentícia. Uma para calcular na folha e outra para calcular nas férias. E se eu quiser calcular no 13º? No 13º, da mesma forma que a folha, eu vou então aqui em folha de pagamento, eventos programados ou em códigos fixos, né? Eu prefiro usar eventos programados. E aí eu vou cadastrar também aqui o evento de pensão alimentícia no 13º. Então, eu vou escolher a pensão de 13º. E o que vai mudar aqui? O tipo, eu vou ter um tipo específico para lançar no 13º, tá bom? Também não preciso informar valor. E aí o sistema vai saber que eu quero lançar isso aqui no 13º de que forma? Aqui em configurações, parametrizador, eu vou ter aqui então, ó, 13º, eventos programados ou códigos fixos, marcada a opção lança no 13º, tá vendo? Eu criei essa opção aqui. Onde que eu criei essa opção? Esses tipos, lá dentro das tabelas dinâmicas, eu tenho os tipos de eventos programados. Então, olha só, tipo de evento programado, eu tenho também o tipo de código fixo aqui, tá? Então, criando esse tipo de código fixo é aquele que a gente usou lá. Então, já tenho o cálculo da pensão na folha, eu tenho para lançar no 13º, eu tenho nas férias. E quando eu quero lançar na rescisão? Na rescisão, veja só, quando eu cadastrei aqui o evento de pensão alimentícia folha, o sistema já fez o quê? Já vai saber que eu, na verdade, criei um tipo aqui que ele é usado tanto para folha para rescisão. E aqui dentro de configurações parametrizador, eu vou ter aqui, ó, em rescisão, dentro de eventos programados, eu vou marcar a opção lança na folha mensal rescisão, para que a hora que eu realizar o cálculo da rescisão, eu mande lançar, marque a opção lá para lançar os eventos programados. Eu não posso esquecer isso, de marcar a opção de lançar os eventos programados. Então, olha só, quando eu lançar grupo de eventos, ele já vai lançar. Quando eu fizer o cálculo das férias, ele também já vai lançar. No caso do 13º, quando eu vir aqui e realizar o cálculo do 13º, né, eu vou marcar essa opção aqui, lança código fixo, lança eventos programados. Se eu estiver usando código fixo, eu marco códigos fixos. Se eu estiver usando a opção de eventos programados, eu marco o evento programado e mando executar, e ele vai pegar o valor para poder lançar, tá bom? Então é isso aí, é dessa forma que você realiza as configurações, né, para lançamento da pensão alimentícia dos dependentes. Um detalhe que você tem que estar sempre atento é o seguinte: quando eu configuro, vamos pegar aquela que a gente acabou de configurar aqui, quando eu configuro uma pensão alimentícia, né? Eu peguei uma outra aqui. Quando eu configuro uma pensão alimentícia, o sistema vai realizar o cálculo automaticamente. E esse cálculo depois vai vir gravar aqui automaticamente dentro de anexos movimentação de pensão. Deixa eu achar aqui aquela que eu já tinha configurado aqui, para ficar mais fácil. Então, dentro de anexos movimentação de pensão, ele vai gravar aqui automaticamente. Vamos fazer o lançamento da folha para ficar melhor. Então, eu vou fazer um lançamento de grupo de eventos aqui para esse funcionário, só para a gente ver como é que vai ficar o cálculo. Eu vou vir aqui,
fazer o lançamento da folha dele. Está marcado aqui, lança eventos programados, então ele tem que lançar aquela pensão alimentícia. Fez o lançamento, vamos conferir. Ainda está processando, concluiu. Não lançou. Vamos conferir o que aconteceu. Dados da pensão. Eu coloquei aqui, ó, data 1/9/2018. Como a minha competência aqui é 12/2016, eu tenho que alterar essa data, então, aqui para a competência que eu estou trabalhando. Então, vou colocar 1/12/2016, que é a competência atual da minha folha. E aí eu vou de novo aqui em grupo de eventos e vou realizar o lançamento para aquele funcionário. Então, voltando aqui na folha, olha só, vamos conferir. Agora sim, ó, veio aqui o lançamento da pensão alimentícia. Aí o que eu queria mostrar é o seguinte: quando eu realizo o cálculo da pensão automática, o sistema vai gravar aqui em anexos, movimento de pensão, o lançamento da pensão no mesmo valor, né, que nós colocamos lá. Tá bom? Então veja só. E aí eu tenho que conferir esse valor. Então veja que aqui ele calculou um valor de R$100. Qual movimento? Movimento de folha normal. Esse mesmo valor tem que estar lá dentro do envelope. Então se eu vir aqui, ó, veja que está lançado aqui o valor de R$100 de pensão alimentícia. Tá? Aqui é o percentual que eu coloquei lá. Tá bom? Então o sistema já fez o cálculo correto. Se esse valor não estiver informado aqui dentro dos anexos movimento de pensão, o sistema não vai levar ou vai dar conflito na hora de levar isso aqui para o E-Social ou para levar lá para a DIF no final do ano, tá bom? Então é importante esses dois valores estarem batendo. Então, à medida que eu for realizando o lançamento de férias, de rescisão, 13º, ele vai sempre lançar aqui dentro desse anexo movimento e eles têm que bater. Quando que não vai bater? Quando eu fizer algum tipo de alteração manual direto lá no envelope, tá bom? Então, se eu alterar, forçar algum valor de pensão, eu tenho que lembrar de alterar aqui também, para que depois seja levado corretamente lá para a DIF ou seja levado corretamente para o E-Social. Feito isso, então você já tem aí a configuração dos eventos de pensão de forma automática, tá bom? Então é isso, até a próxima, um abraço.